Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje o assunto é magnífico, é lindo, é esplêndido. Vamos estudar o que é a seleção natural e quais são os tipos que existem. Então fica ligado no vídeo após a vinheta. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula. Certo, pessoal, tu deve estar olhando este quadro falando: "Bah, professor, quanta informação, é muita coisa, eu vou enlouquecer." Não, gurizada. Nós vamos estudar seleção natural, mas quando estudamos, e isso tem que ser algo que está tanto no professor quanto no estudante, nós temos que entender a fundo o que é aquilo que estamos estudando. Então eu vou explicar de uma forma completa o que é a seleção natural para vocês, e aqui nós vamos entender quais são os 3 principais tipos e outras variações na sequência. Então te liga, pessoal. Tipos de seleção natural. Seleção natural, a palavra seleção natural, ou melhor, o mecanismo de seleção natural, ela foi proposta por Darwin e Wallace. Mas o Darwin ganhou o mérito porque ele foi um pouquinho antes. Mas o Wallace estava ali também batendo na trave, com ela escrita já. Por isso que hoje em dia é comum a gente ler que seleção natural, que essa a questão da evolução, a seleção natural e o surgimento de novas espécies foi proposta tanto por Darwin quanto por Wallace, 2 gênios, né? Mas como eu disse para vocês, ficou famosa pelo Darwin, certo? Então qual é o conceito? O que é a seleção natural? Você fala, seleção natural, natureza selecionando, é basicamente isso. É a natureza selecionando as características que são para aquele ambiente melhores, ou seja, mais adaptadas àquele ambiente, e descartando aquelas que para aquele ambiente não são adaptadas. Você não pode chegar e falar assim, eu sou o mais adaptado de todos. Não, na água, um peixe é mais adaptado que nós. Para escalar uma árvore, um inseto é melhor para voar, uma ave, ou até mesmo um morcego, que é um mamífero. Então, cada grupo tem uma adaptação para o ambiente no qual está sendo selecionado. Óbvio, se ele não tem adaptação para aquele determinado ambiente, aquela característica vai sendo descartada. Mas vocês vão entender. Então, com o conceito é assim, em uma população, características favoráveis que são hereditárias, ou seja, que são transmitidas dos pais para os filhos, ficam mais comuns ao longo das gerações. Então, repara, em uma população, características favoráveis que são hereditárias, passadas para os filhos, ficam mais comuns ao longo das gerações. Isso é lógico, né? Imagina uma população, sei lá, de peixe. É um peixe que é caçado por um tubarão. Vamos lá, estou inventando agora. Repara que naquela população, daquele grupo, ou seja, da mesma espécie daqueles peixes, tem peixes que nadam mais rápido e tem peixes que nadam mais devagar. Os que nadam mais devagar é uma característica, certo? E eles estão nadando mais devagar, então o tubarão vem e come eles. Os que nadam rápido conseguem fugir. Qual é a característica ou os indivíduos que vão reproduzir mais, os lentos ou os rápidos? Nesse caso, os mais rápidos sobrevivem, portanto, eles reproduzem. Se eles reproduzem, eles têm mais filhos. Se tem mais filhos, a característica a ser hereditária, ou seja, a ser passada para os filhos, é a de nadar mais rápido. Então há uma tendência para nadar mais rápido. A mesma coisa vai ter que acontecer depois com um predador, por exemplo, com um tubarão, que ele vai ter que nadar também mais rápido para não passar fome. Então, em uma população de tubarões, terão aqueles que nadam mais rápido e aqueles que nadam não tão rápido. Os que nadam mais rápido, são mais ágeis, vão caçar mais. Isso a gente pode até trabalhar depois, conversar sobre coevolução, porque uma espécie evolui e a outra, se não acompanhar, não vai se dar bem. Muito bem, esse é o conceito, certo? Moçada, é muito importante, vocês podem procurar as minhas outras aulas que eu falo de evolução em si, o que é evolução, passo a passo, tal. Aqui a gente está focando num mecanismo fundamental da evolução, que é a seleção natural. A natureza selecionando aqueles que são mais adaptados a uma determinada condição ambiental, podemos dizer assim, certo? Então a seleção natural age no fenótipo. Perceba que quando a gente fala de fenótipo, existem 2 conceitos, fenótipo e genótipo. Temos também essa videoaula. O fenótipo é aquilo que tu observa. Por exemplo, o cabelo é castanho, o olho é castanho, a pele é branca ou preta, a pessoa é alta ou baixa, a pessoa é forte ou rápida. O fenótipo é o que tu observa. Só que a gente tem que se ligar que o fenótipo possui, eu vou pular aqui, depois eu volto aqui, possui uma base genética. Como assim? Se eu tenho uma altura, significa que eu tenho alguns genes no meu material genético que me dão essa característica de ser mais alto, ou qualquer uma outra que seja, certo? Então, o fenótipo
certo? Possui essa base genética que a gente chama de genótipo. Então os genótipos são os nossos genes. O que nós temos que entender é que a seleção natural pouco se lixa para os genes que tu tens. Ele vai atuar sobre o fenótipo. E, obviamente, juntamente o que faz o nosso fenótipo é o nosso genótipo. Então, só algum conceito para você não boiar caso venha um exercício sobre isso. Então, olha só voltando aqui a frase. Indivíduos com características vantajosas sobrevivem e reproduzem mais, como eu falei para vocês. Então, repara, os fenótipos que para aquele ambiente, ou seja, aquela característica observável, para aquele ambiente, certo, que é favorável, ora, obviamente, cara, se tu tem essa característica, tu vai sobreviver, tu vai se alimentar melhor, tu vai reproduzir mais. Então você vai passar os teus genes, ou seja, o genótipo, que é a tua base genética, para mais indivíduos que vão nascer naquela população. E aqueles que não têm uma característica tão vantajosa e, portanto, a natureza está sendo cruel com eles, a natureza é bem cruel, né? Eles não estão conseguindo sobreviver bem, não estão reproduzindo muito bom, e não tem muitos filhotes, ou seja, aquela característica se torna menos frequente ao longo do tempo naquela população. Quando a gente fala de evolução, moçada, evolução no termo biológico, tá? No termo popular, falar evoluí, estudei mais. Isso não tem nada a ver com evolução biológica, tá? Evolução biológica é uma mudança que acontece na base genética do indivíduo, mas que reflete para a população. Então, evolução é modificação. A grande maioria das evoluções nem são boas, são ruins, são descartadas imediatamente. Mas algumas mudanças, alguma evolução que se torne vantajosa, isso vai prevalecer ao longo do tempo na população. Beleza? Lembrando que uma mutação que gera essa modificação e, portanto, a evolução, não pode acontecer num braço, né? Tem que acontecer em células germinativas, que vão dar origem aos ovócitos ou aos espermatozoides. Vale lembrar isso aí. Muito bem. Então, olha só, pessoal, a seleção natural gera, por ela atua gerando uma especialização específica. Ou seja, a seleção natural fala, isso aqui... Não que ela pense, tá? É tudo natural mesmo. Fala, essas características não são vantajosas, essas são. Ou seja, os indivíduos que têm características vantajosas vão cada vez se tornando mais frequentes. E dentro daquela frequência, de repente, há uma outra evoluçãozinha ali, né? Uma outra mutação, podemos dizer assim, com essa característica se tornando ainda mais firme ou mais forte para aquele ambiente. E aí a natureza vai selecionando essas características. Tu põe isso aí 1 milhão, 2 milhões de anos. Pessoal, nós estamos falando, isso aí normalmente para grandes animais, mamíferos, isso não acontece de 100 ou de 1000 anos, isso não é nada. Isso às vezes ocorre em milhões de anos. Claro que organismos como bactérias, que reproduzem muito mais rápido em um curto período de tempo, né? Obviamente isso acontece mais rápido ali, por isso que a gente vê resistência bacteriana e tal. Mas em mamíferos, em animais que reproduzem, isso pode levar milhões de anos para gerar, por exemplo, uma mudança tão significativa para que aquela população anteriormente, depois de tantos milhões, se elas pudessem se encontrar novamente, seriam espécies diferentes. Porque, veja, a seleção natural vai selecionando mudanças. Então a evolução vai selecionando, essa mudança é boa, essa mudança é boa, vai selecionando. Ao longo de muito tempo, cara, essa espécie mudou tanto, que não é mais a mesma do que aquela atrás, porque não consegue nem se reconhecer, nem reproduzir mais, gerar descendentes férteis. Doideira, né? Muito bem. Então a seleção natural, né, faz essa especialização específica de acordo com o ambiente. Agora repara, a base para a modificação dos organismos, tem outras que a gente estuda isso em evolução, mas principalmente a gente vai conversar aqui para vocês entenderem a mutação. Lembra que nosso DNA tem aquelas letrinhas A, T, C, G, A, T, C, G, A, T, C, blá, 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 certo? Se uma letrinha dessas muda, essa é uma mutação. Se acontece em células germinativas, essa mutação aqui, ou evolução, essa modificação ao longo do tempo, certo? Vem antes, porque há uma diferença muito grande, a gente tem que entender, entre lamarckismo e darwinismo. Lamarck usava a palavra uso e desuso. Ou seja, Lamarck chegava e dizia assim, não, mas para aí, quanto mais você usa uma característica, mais ela ficar forte ou evidente nas próximas populações. Se você menos usa, mais ela atrofia e ela some ao longo das gerações. Isso não é verdadeiro, tá? Não para no que a gente fala aqui de evolução clássica, darwinismo, lamarckismo. E o que Darwin dizia? A modificação está presente numa população, veja comigo, existe uma população gigante. Nessa população gigante, para determinadas características, são diferentes. Olha para nós, tem pessoas de cor de olho diferente, cor de pele, cor de cabelo, altura, tamanho, peso, força, corrida, tudo. Há uma variabilidade genética em uma população.
Em determinado ambiente, uma característica é vantajosa. Em outro ambiente, outra característica é vantajosa. Olha que interessante. Então, Darwin, obviamente, ele fez uma viagem com o Beagle, parou lá em Galápagos, estudou as aves, chama tentilhões de Galápagos, tal, e ele observou que, dependendo da ilha de Galápagos, as aves tinham bicos diferentes, mas elas muito semelhantes. Aí ele se ligou que há uma variação dentro daquela população e algumas características são selecionadas para determinado ambiente. Aí que ele deu a sacada da seleção natural. Então veja que interessantíssimo. Sendo que numa época que nem falava em genes, em DNA, em dupla hélice, em letrina, não nos falava nada disso. O cara teve uma sacada só na observação, tá aí a genialidade dele. Então essa mutação, ou seja, a seleção natural, às vezes alguns estudantes erram falando, não, mas para o ambiente induz a modificação. De jeito algum. O ambiente não induz a modificação. O ambiente seleciona as modificações que aconteceram antes e ao acaso. Então todas essas mutações, essas modificações ao longo do tempo, elas vão acontecendo. Aconteceu uma mudança, nasceu com 4 braços, e não vai acontecer também. Isso é vantajoso? Cara, tu tende na população a reproduzir mais, se alimentar mais e tal. Lembrando que quando a gente põe exemplo da nossa espécie, sempre é meio bizarro, né? Interessante imaginar, sei lá, uma borboleta que sofre uma mutação e a lagarta da borboleta, ao longo do tempo, começa a aparecer um cocô de ave. É uma mutação. Mas como isso? Como é que ela sabe? Não, foi ao acaso. A pigmentação ficou semelhante a um cocô. E aí, consequentemente, um passarinho que comia as larvas anteriormente vão olhar para aquela ali, eu não vou comer que isso é cocô. E não come. Ou seja, é para aquele ambiente se parecer com cocô na fase de larva, de lagarta, não ser comido. Ou seja, vai se transformar em adulto, vai reproduzir mais. Isso tende a se tornar mais comum naquela população. Mas enfim, vamos falar isso logo na sequência, certo? Então, tudo isso que a gente conversou, que pode parecer, professor, até meio complicado, estou arrepiado aqui. Pessoal, a gente tem que partir de um pressuposto, como eu falei no início do vídeo. Se a gente for para ser superficial nas coisas, você vai ser uma pessoa superficial. Vamos a fundo. Mas, professor, eu estou com preguiça de estudar. Cara, a gente está aqui em um vídeo de 10, 20, 30 minutos, vai ter esse vídeo. Pelo amor de Deus, vamos focar, vamos ter foco, para que a gente possa entender algo que é tão interessante. Claro que isso aqui foi um resumo da evolução de seleção natural. A gente tem que assistir todas as aulas para ir mais. Mas aqui você está puxando uma base muito forte para entender os tipos de seleção. Agora, cuidado, olha só. Quais são os principais princípios, que bonito, principais princípios que estudamos nesse bate-papo aqui? Primeiro, em uma população de todas as espécies, seja de um fungo, de uma bactéria, de um vertebrado, seja de o que for, existe uma variabilidade. Então, a variação de características, tanto de fenótipo observável quanto de genótipo dos genes, é comum em todas as espécies. Em todas as populações há variação. Então, isso é um princípio. Existe a variação, isso é observável. Ok? A partir disso, nós temos que se ligar que existe também a hereditariedade. 2 indivíduos da mesma espécie reproduzem e têm um filho. Certo? Bom, então essa variação, existem variações. Existe uma hereditariedade, ou seja, eles herdam essas variações, umas mais, outras menos. Ok? Vamos adiante. Há uma sobrevivência maior e, portanto, uma reprodução maior de determinados indivíduos dentro de uma população. Imagina, você está lá vendo girafas. A gente usa muito exemplo de pescoço longo e pescoço comprido. Pescoço longo e pescoço curto, né? Por que girafa tem pescoço comprido? Cara, com pescoço comprido, elas têm maior disponibilidade de alimento. Se elas se alimentam mais, elas têm mais força, reproduzem mais, são mais viris, né, e têm mais filhotes. Girafas com pescoços ligeiramente mais curtos, pode ser que não alcancem muitas folhas e não se alimentem tão bem, portanto, não vão ter muitos filhotes. Repare, então, a reprodução, a sobrevivência é também uma característica importante que existe nos seres vivos. E aí que acontece a magia. Ao longo do tempo, e de muito tempo, e dentro de uma população, não só do indivíduo, mas da população, há um acúmulo de características favoráveis, de acordo com aquele ambiente. Lembrando que não existe, está mais evoluído do que aquele. Não, cada uma tem a sua adaptação para o ambiente que a selecionou. É por isso que existe, por exemplo, os biomas no Brasil. Cara, a floresta amazônica, tá lá linda. Se pegar a floresta amazônica e jogar lá pro clima do Pampa, bioma Pampa, né, o Campos Sulinos, lá tu vai botar lá,
não vai ficar boa aquela floresta lá, não vai dar certo, porque o clima é diferente. Ou seja, o ambiente selecionando aquelas árvores. É a mesma coisa pegar, vou pegar a floresta amazônica e jogar para Caatinga. Vê as árvores que estão lá, a vegetação, os cactos, são xerófitas, resistentes à seca prolongada. Então cada um com as suas adaptações e não tem mais melhor ou pior, tem ali a sobrevivência dos indivíduos. Certo? E esses são os princípios básicos. Agora, tudo isso, pessoal, o acúmulo dessas características que são favoráveis ao longo de muito tempo, isso pode ser muito tempo mesmo, milhões de anos, faz com que gere a especiação até novas espécies. Então espécies se tornam... Imagina uma população, tá? Vamos entender aqui. Tem 100 pessoas, tá? Vamos pensar no mundo, tem 100 pessoas. 50 vai, sei lá, viver no Polo Norte. E outras 50 vão viver num ambiente completamente diferente, num deserto. Ah, beleza. Então, pá, cara, imagina que tira toda a tecnologia, a pessoa não tem mais tecnologia de nada, vai ser na raça mesmo, sem medicamentos, sem remédio, sem protetor solar, nada. Cara, imagina isso depois de poderia ser bem menos, mas 2 milhões de anos. É um tempo muito grande, é inimaginável. Cara, depois que essas populações se encontrarem novamente, será que elas vão se reconhecer como espécie? Cara, talvez os processos de seleção natural, as características que foram selecionadas ao longo de 2 milhões de anos tenham sido tão diferentes e acumuladas ao longo de tanto tempo essas diferenças que não são mais espécies iguais. São agora as 2 espécies diferentes, talvez diferentes da original que deu para elas. Nenhuma mais é a mesma espécie, porque sofreu as modificações. Moçada, isso é tão interessante e é tão plausível de se imaginar isso. O pessoal, eu não acredito em evolução. O pessoal, é um fato a evolução. Olha para nós, olha as nossas diferenças. Existe explicação para a cor da nossa pele. Por que os nórdicos lá têm a pele super clara? As pessoas que... a nossa espécie era surge na África. Então, pele mais escura. Por quê? Para aguentar o sol, a radiação, a pele escura é proteção. Melanina pura, velho. Então, para cada ambiente, há uma adaptação. Mas é uma evolução humana, a gente pode trabalhar em outro vídeo. Muito bem, então seleção natural, basicamente, tem 3 tipos. Repara que na linha rosa é a população original. Todas eu dei o mesmo exemplo para ficar bem didático, mas a gente pode dar outros exemplos hipotéticos aqui, tá, pessoal? Muito bem, população original. Dentro de uma população, imagina, vamos voltar para nós e depois eu volto para esse exemplo. Na nossa população, poucas pessoas têm, sei lá, 1,30 m, muitas pessoas têm 1,70 m, tá? Homens 1,70 m e poucos, mulher 1,60 m e poucos, tá? Mas enfim, vamos pensar que nessa média 1,70 m. E poucas pessoas vão ter 2 metros. Ou seja, o que é mais comum é essa média da altura, tá? Com altura. E aqui os extremos são menos comuns, muito embora às vezes a gente vê um cara de 2 metros, 2,10 m caminhando, o Shaquille O'Neal, 2,16 jogando basquete lá, agora aposentado, né? Na época do Lakers eu via demais, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, e na época eu torcia pro Philadelphia 76ers, Allen Iverson, cara, 2000, estamos aí em 2001, 2002, eu era fanático, jogava basquete, jogava bem até, vou te dizer. Mas enfim, voltando para cá, repara, aqui eu dei um outro exemplo. O exemplo que eu dei, está aqui, é o tamanho do bico de uma ave. Eu poderia falar de tentilhões de Galápagos, tá? Mas vamos pensar em algo genérico, ave. O bico pode ser pequeno, médio ou grande. O bico pode ser pequeno, médio ou grande, o bico pode ser pequeno, médio ou grande, ok? Certo. Então aqui temos a população original e ao longo do tempo, aqui o número de indivíduos, repara que os fenótipos extremos, ou seja, bico pequeno e bico grande, se tornam menos frequentes. E o que aumenta é o que já era grande, certo? Que o bico médio agora ainda é mais frequente naquela população. Ou seja, aqui está a população após a seleção natural. Então está aqui, houve um processo de seleção natural, que sempre está acontecendo, mas houve um processo. A população fez assim, ó, ou seja, a média se tornou ainda mais frequente, mais comum. O número de indivíduos aumentou, o que já era grande aumentou para esse mesmo. Nós temos então uma seleção natural do tipo estabilizadora. Por quê? Ela seleciona aquela característica que já é mais comum, ou seja, um fenótipo intermediário. A gente poderia colocar aqui de maneira mais, digamos assim, didática, tá? Não que seja uma regra, porque às vezes uma característica não é determinada apenas por um par de alelos, né, mas vários, mas aqui a gente poderia dizer que seriam os azão, azinho, aqui a gente poderia dizer que seriam os azinhos, azinhos, aqui os azão, azão, tá? Lembrando que isso não é razão, azão, dominante, é melhor, azão. Não, isso não tem nada a ver, não estou nem falando de dominância, só para vocês terem
um outro feeling aí quando a gente está trabalhando lá com primeira, segunda lei de Mendel, que isso vem muito depois do que a gente está falando aqui do descobrimento. Porque imagina, nessa época que Darwin não tinha lá um Mendel ainda para falar dos alhelinhos, ou muito menos aqui, mais para frente, quando a gente fala sobre a dupla hélice, sobre como são formados os genes. Os caras estão lá só aqui na intuição, né? Muito bem. Certo? Então, estabilizador estabelece o fenótipo mais comum. Depois nós temos a seleção natural direcional, já está falando, ela vai direcionar para um dos extremos. Até fazer uma dancinha, ó. Aqui, ó. Então nós temos o bico pequeno, médio ou grande. Imagina que por algum motivo, naquele ambiente, árvores que tinham bico, que tinham sementes, talvez pequenas ou médias, elas começaram tudo a morrer. E agora sobrou árvores que davam sementes, né? Então, podia ser gimnosperma também, né? Mas enfim, que deram sementes, porque eu poderia falar de frutos também, mas semente grandes. Cara, então aquele ambiente passou a fazer um processo de seleção natural no qual selecionava as aves que tinham os maiores bicos e mais fortes. Então ela está sendo direcionada para os fenótipos no qual o tamanho do bico é G, grande, descartando ou diminuindo a frequência dos outros. Lembrando que quando é direcional é para um das extremidades. Podia ser tanto para o grande, ou quando vê as árvores grandes e médias foram extintas, sobrou só aquelas que são pequenas. Portanto, quem vai se dar melhor seriam as aves de bico pequeno. Então seria direcional para cá. Então quando é direcional, direciona um dos extremos. Muito bem. Por que eu estou falando enfatiza? Porque a disruptiva são os dois extremos. Então te liga só. E 3, seleção natural disruptiva. Então numa população de aves tem bicos pequenos, médios e grandes. Tá lá. Tá. De repente, por algum motivo, começam agora a ser selecionadas positivamente, portanto, vive mais e reproduz mais aves tanto com o bico grande quanto com o bico pequeno, desfavorecendo aquilo que até então era mais comum. Então olha só, tinha o mais comum antes, pós-seleção ficou mais comum aves com bico menor e com bico grande, diminuindo a frequência das aves de bico médio. Isso poderia acontecer numa hipótese de árvores, por exemplo, que tinham sementes medianas, que as aves de bico médio se davam, as aves, né? E ficou só as pequenas e grandes, ou seja, elas prosperaram muito mais, diminuindo a frequência daquela. Tá? Moçada, aqui a gente poderia falar de coloração de mariposa, né? Tamanhos de peixe, velocidade, cor de besouros. Existem vários e vários exemplos que vocês podem procurar, mas a lógica é sempre a mesma. Você tem que ter em mente o que é o fenótipo, que é a característica, e aquilo que vai ser selecionado pela seleção natural. Ok? Então aqui tem os 3 tipos de seleção. Agora, não é o foco desse vídeo. Quando a gente está falando de tipos de seleção, é obviamente dentro de uma população e tudo mais. No entanto, existe também o que a gente chama de seleção artificial, já que estamos falando de seleção natural. Né? A seleção artificial é o mesmo mecanismo, basicamente, mas em vez de você deixar o acaso pela natureza, nós seres humanos a praticamos. Por exemplo, você pega um lobo há 10, 15 mil anos atrás e transforma ele num pincher, ou num doberman, ou num vira-lata caramelo. O que acontece aí? Cara, os caras pegavam dentro de uma população de lobos, literalmente descartavam, matavam, ou não permitiam reproduzir, lobos com características, por exemplo, muito brabos com seres humanos, matavam, e aqueles que eram mais dóceis, que viviam aqui, que protegiam aquela população de seres humanos, eles botavam para reproduzir. Aí nasciam 10. Poxa, desses 10, 2 aqui estão atacando o ser humano. Mata. E vão botar os outros mais dóceis para reproduzir. E daqui a um pouco, se eles pensaram, quem sabe a gente começa a selecionar uns que têm as perninhas mais curtas, ou que têm um corpo mais longo. Há uma tendência na evolução, quando o corpo mais longo, menor são as pernas, visto uma serpente, né? E aí tu vai selecionando as características ali que que a população foi querendo. E aí aconteceu hoje que nós temos essa fantástica companhia dos cachorros. Mas lembrando que seleção artificial, o próprio Darwin trabalhava com pombos, para entender um pouco mais isso. A seleção artificial é feita tanto em vegetais, na agricultura e tal, mas o conceito vem lá. Então não é mais a natureza, é o ser humano induzindo aquelas características que o ser humano quer e não que a natureza. Veja, interessante. E tem outra que a gente chama de seleção sexual. A seleção sexual ocorre nas espécies, pessoal. Imagina só, se você pesquisar agora aí, dá um Google e coloca aí, seleção sexual em aves, você vai ver que normalmente aves macho
são muito mais ornamentais. Tem penas grandes, imagina um pavão. Pô, pavão todo bonitão. Tu vê a pavoa lá, tu vê, mas que é meio que sem graça. Por quê? Normalmente, quem faz a seleção sexual, normalmente, tá, pessoal? Na biologia, a única constante é a variável. É a fêmea, pensando em espécies de aves. Então a fêmea vai selecionar aquele macho que, aos olhos dela, vai misturar o seu material genético e vai ter filhos mais saudáveis. Então, quando você pega um passarinho, por exemplo, uma aranha e tal, que faz poses, que mostra, que levanta aquelas penas todas saudáveis, ela percebe assim, poxa, esse aí não tem doença, esse aí é forte, esse faz uma dança interessante, vou reproduzir com ele. Então, a seleção sexual também é um fato e gera, muitas vezes, o que nós chamamos na biologia de dimorfismo sexual. Por exemplo, tá, pessoal? Estou falando aqui de uma maneira mais simples para a gente entender. Então ocorre também uma força de seleção natural, mas como eu falei para você, de seleção sexual, mas como eu falei para vocês, isso seria um assunto para um outro vídeo. Os 3 tipos de seleção que acontecem nas populações é essa. Aqui a gente poderia colocar também exemplo, moçada, de resistência bacteriana. Isso aqui poderia se encaixar para todos. A resistência bacteriana, para todos, cada exemplo, a gente pode inventar milhões e milhões de exemplos aqui. Você pode fazer essa atividade aí mental para pensar nisso aí. Certo, pessoal? Eu não queria que o vídeo ficasse tão longo, né? Mas eu me empolgo. Evolução é um assunto muito interessante, tá? Eu não me aprofundei em nada aqui, mas posso me aprofundar. E se você quiser todo o conteúdo de biologia, na sequência, na ordem, com um roteiro direitinho, com plano de estudo, se você quiser listas de exercícios aprofundados, um fórum de discussões onde eu ou professores de biologia respondem vocês. Se vocês quiserem simulados à vontade, tudo mais, acesse a plataforma professorsamuelcunha.com.br. Lá você vai encontrar toda a biologia especializada para Enem e para vestibulares. Nível de ensino médio, tá, moçada? Fala, tô na faculdade, posso entrar lá? Pode, é um reforço. Mas as aulas e a sequência é toda pensada no conteúdo completo de biologia para vestibular, para Enem, ok? Estamos juntos, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.